Olá, nono ano! Hoje nós vamos dar início ao capítulo 4. O capítulo 4 vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Nossa, finalmente a gente chegou a esse assunto. Como ele foi esperado, né? A gente falava de Primeira Guerra Mundial desde o 6º ano. Então, chegou o momento. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu preciso que vocês abram na página 57 do livro de vocês. E para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, a gente precisa entender um período chamado de Paz Armada. Entre 1870 e 1914, os países europeus, eles viviam uma paz armada, tá? Era um momento que, apesar da ocorrência de alguns conflitos localizados, não existia enfrentamento entre as nações imperialistas. Não tinha acontecido nenhum enfrentamento, nenhum país europeu, nenhum país imperialista tinha se enfrentado de fato. Mas essa paz, né? Essa relativa paz, ela deu início a uma imensa corrida armamentista. Então a indústria, ela começou a ter muitos avanços na parte principalmente militar, e as armas começaram a ser produzidas a todo vapor. Então merece destaque também nesse período com uma certa hostilidade até a obrigatoriedade no serviço, no alistamento militar. Então todos os países começaram a obrigar todo mundo a se alistar para o serviço militar. Uma outra coisa também que era notada nessa época, é que as manifestações de patriotismo de todos os países começaram a ser muito patriotas, tá? Uma outra coisa que a gente não pode esquecer, que é muito importante, é a tensão também permanente pelas disputas imperialistas. E essa tensão permanente pelas disputas imperialistas, ela podia ser notada principalmente na Alemanha, pois esse clima, a Alemanha sentia na pele esse clima, porque a Alemanha ela se sentiu prejudicada na Conferência de Berlim, quando foi feita a partilha da África. Então, sob o comando de Guilherme II, os alemães eles adotaram uma postura mais agressiva e começaram a forçar uma nova partilha da África. A Primeira Guerra Mundial ela era conhecida como a Grande Guerra, né? Então, até acontecer a Segunda Guerra Mundial, ela era chamada assim. E ela tomou proporções mundiais. Ela não aconteceu só na Europa. Ela tomou proporções, atingiu o mundo inteiro. E os interesses comuns entre as grandes potências acabaram se organizando e se aliando em um sistema de alianças. Então, os interesses das grandes potências acabaram formando dois blocos. O primeiro bloco é a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. O segundo bloco é a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e pela Rússia. Esses dois blocos, eles eram totalmente distintos, eles eram totalmente diferentes, mas eles disputavam questões políticas, questões econômicas. E essas disputas desses dois blocos, desses grupos, né, elas marcaram o período da Paz Armada. Aí vamos lá. Dava para notar que a Europa, essa paz armada demonstrava que os países europeus eles estavam a ponto de explodir a qualquer momento uma guerra. Mas aí eu pergunto para vocês, qual foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial? O que fez explodir a Primeira Guerra Mundial? E aí eu preciso que vocês leiam a página 59 e 60. O que acontece? Essa rede de alianças, né, esses blocos aí que se juntaram, né, com interesses comuns, eles eram uma bomba relógio, era uma bomba armada que explodia a qualquer momento. Aí, para completar, em 1908, a Áustria anunciou que iria anexar a Bósnia e Herzegovina, contrariando os sérvios e os russos.
Para mostrar para os novos súditos que estava tudo bem, o herdeiro do trono austro-húngaro resolveu fazer uma visita à região, né, correndo todo o risco. E aí, no dia 28 de junho de 1914, um estudante bósnio assassinou o Francisco Ferdinando e sua esposa. Então, esse episódio foi o estopim, o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. A Áustria declarou guerra à Sérvia e aí começou todo o tumulto. Então, em razão, né, da complexa rede de alianças estabelecidos entre os países europeus, o que era para ser um conflito somente na Europa Central acabou se tornando num conflito de proporções enormes, proporções mundiais, ou seja, era para só ser uma disputa ali na Europa Central, mas acabou envolvendo as colônias, os países que eram aliados dos países europeus. E para completar esses blocos Tríplice Aliança e Tríplice Entente, eles ficavam oferecendo territórios e vantagens para tentar alcançar, para tentar conseguir mais aliados. A Primeira Guerra Mundial, ela teve fases, ela foi dividida em fases. A primeira fase dessa batalha, ela foi chamada de Guerra de Movimento, tá? Por que Guerra de Movimento? Porque se destacou muito a movimentação da Tríplice Aliança, tá? Então, a Alemanha e os seus aliados, eles avançaram muito rápido e, nesse momento, abriram-se 3 frentes de batalha. A frente ocidental, que eram os alemães contra os ingleses e belgas, a frente oriental, que eram os alemães contra os russos, e o conflito nos Balcãs, que eram os austríacos contra os sérvios. Então, assim, apesar da Alemanha ter saído na frente nos 4 primeiros meses de conflito, já não tinha, eles estão vencendo. O conflito deixou todo mundo no mesmo nível. Não tinha quem estava melhor, quem estava pior no conflito. Então, surgiu a necessidade de criar uma nova tática de guerra. Aí é que vai começar a segunda fase da guerra, que é conhecida como Guerra das Trincheiras. A Guerra das Trincheiras, ela se arrastou até 1918 e ela custou muitas vidas e teve muitas perdas materiais e muitas vidas. As trincheiras, elas desgastaram todos os exércitos. Muita gente morreu, tá? E não dava para perceber quem estava avançando, quem estava recuando, se tinha vencedor. Esse momento da guerra, as trincheiras eram cavadas, a princípio para proteger os soldados de ataques de bombas. Só que, às vezes, os soldados eles precisavam ficar longos períodos ali nas trincheiras, sem poder avançar ou recuar, tá? Nossa aula vai ser dividida, esse capítulo vai ser dividido em 2 partes. Essa vai ser a primeira parte, tá? Porque como que a gente vai estudar a Primeira Guerra Mundial assim tão rápido? Então, na próxima aula eu vou fazer uma aula sobre a Segunda Guerra parte 2. Então, essa é a aula Primeira Guerra Mundial parte 1, tá? Agora eu preciso que vocês abram na página 58. Aqui tem um exercício super simples, né? Nesse exercício tem um texto falando do clima, como é que estava o clima na Europa. E na pergunta 1, eles querem que vocês destaquem 2 fatores que contribuíram para a instabilidade que estava acontecendo nesse período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, nessa questão número 1, vocês precisam colocar que essa instabilidade ela era provocada pelas disputas imperialistas, isso aí provocava muita instabilidade, e também pela essa política desses blocos, a política dos blocos dos aliados, tá? Na número 2, eu quero que vocês citem esses 2 blocos e falem os países que tomavam frente desses blocos. Então aí vocês vão ter que colocar Tríplice Aliança,
que era a Alemanha, que era a Itália e o Império Austro-Húngaro. E na linha de base vocês vão ter que botar a Tríplice Entente, que era Inglaterra, França e Rússia. Eu também quero que vocês façam a página 62. A página 62 fala sobre a fase, aquele segundo momento da guerra que foi chamado de Guerra das Trincheiras, tá? Aí tem uma imagem aqui, essa imagem fica claro, tá, gente, que é uma guerra, é a fase das trincheiras, porque é uma vala cavada, tem esses sacos aqui. E aí a pergunta de letra A, a pergunta da letra A, pergunta quais foram as duas fases que marcaram a Primeira Guerra Mundial, que eu já expliquei nesse vídeo para vocês, que foi a Guerra de Movimento e a Guerra das Trincheiras. Nessa mesma questão, pergunta a que fase esse desenho se refere. Esse desenho se refere à Guerra das Trincheiras, a fase das trincheiras que eu acabei de falar para vocês. E por quê? Aí vocês vão falar, porque eram valas cavadas com sacos, só isso. Na letra B, aqui, ó, tá pedindo para descrever as dificuldades enfrentadas pelos soldados nas trincheiras. Gente, quais eram as dificuldades dos soldados nas trincheiras? As condições eram péssimas, eles ficavam todos juntos, amontoados ali, a transmissão, podia acontecer a transmissão de diversas doenças, era desconfortável, era insalubre. Então, eu preciso que vocês respondam isso. Então, a aula de hoje foi sobre a Primeira Guerra Mundial, parte 1. Na próxima videoaula, eu vou dar continuidade à Primeira Guerra Mundial, vai ser a Primeira Guerra Mundial, parte 2. Tá? Eu tô morrendo de saudade de vocês, mas em breve a gente vai estar junto e vai poder discutir e debater sobre a Primeira Guerra Mundial. Um abraço.